O mundo perdeu um dos seus grandes líderes, não somente da religião católica, mas um líder humanitário que se sobrepõe, que se sobressai a qualquer título político que ele poderia ter. O Papa Francisco, ele nos deixou há pouco, foi velado e enterrado esse fim de semana. E eu precisava falar sobre a trajetória dele, porque enquanto católica, cristã católica, o Papa Francisco, ele foi uma das figuras mais importantes para mim nos últimos tempos, que me fez permanecer e sentir orgulho de me dizer católica. Vamos falar sobre isso. E outra coisa, o que é que tornou o Papa Francisco esse ícone no mundo inteiro? Uma chave aqui que eu vou deixar para vocês tem a ver com comunicação. Mas antes de tudo, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter você aqui comigo. Eu estou muito feliz de mais uma vez trazer esse episódio ao ar, de trazer esse podcast ao ar. Eu espero que você esteja bem, que você esteja feliz, com saúde. Não sei se você que me escuta aí do outro lado é cristão católico, mas eu tenho certeza absoluta que em alguma situação, o Papa Francisco ele foi um exemplo, ele trouxe algum ensinamento nas suas orações, nas suas palestras, nas falas que ele tinha cotidianamente em todos os países que ele visitava, em todos os eventos que ele participava. E uma das coisas que mais me deixa, assim, feliz de ter tido o Papa Francisco como líder da Igreja Católica, é o fato de ele ter sido um exemplo fiel da figura de Cristo no mundo. Eu não sei se vocês acreditam nisso no que eu estou falando, mas nós cristãos acreditamos que Jesus passou por esse mundo. E foi muito emblemático, muito simbólico o Papa ter falecido logo após a Páscoa, né, minha gente? A Páscoa que simboliza a ressurreição de Cristo, a Páscoa que simboliza essa passagem, essa nova fase da nossa fé, porque Cristo veio para que nós pudéssemos mudar a nossa vida por completo. Ele deu a sua vida por nós e deixou o exemplo, deixou um legado histórico, transcendental para toda a nossa eternidade. E somente as pessoas que têm um coração parecido com Cristo, eles conseguem dar o exemplo na prática, viver o que de fato é o cristianismo. E o Papa Francisco, ele fez isso muito bem durante toda a sua vida, durante toda a sua trajetória, desde quando era um simples sacerdote lá na Argentina, até se tornar esse grande líder que falou para multidões e que conseguiu se comunicar, prestem atenção, conseguiu se comunicar com todas as pessoas, independente de religião, credo, raça, classe social, enfim, não havia barreiras para o Papa Francisco. Por quê? Porque ele usava a comunicação não violenta. Esse era o maior triunfo do Papa Francisco, era a maior habilidade do Papa Francisco, era conseguir comunicar aos corações. A comunicação não violenta, ela não é uma teoria, uma filosofia pautada na religião, mas ela representa muito bem o que o cristianismo acredita, o que o cristianismo prega, pelo menos a figura de Cristo deixou como exemplo, né? Porque nós sabemos que nem todos os cristãos seguem aí à risca o que Cristo realmente fez e propagou nessa terra. Mas a comunicação não violenta, ela era a marca do Papa Francisco. E por isso que eu tenho ele como um maior exemplo de líder que eu poderia ter. E eu me inspiro demais na vida dele, na trajetória dele, no legado dele, porque ele de fato falava para cooperar, para agregar,
para quebrar barreiras, para construir pontes. O Papa Francisco, ele era um expert em construir pontes. Por mais que o outro lado não quisesse, de primeiro momento, assim, de pronto, ele conseguia tocar. E aí depois aquelas pessoas cediam no diálogo, enfim, na tratativa. Ele tinha essa habilidade muito forte, muito sensível. E aqui fica claro que, em muitos momentos, o Papa Francisco, mesmo tendo uma comunicação não violenta, não se eximiu de falar o que era preciso falar. E aqui fica uma chave de uma chave mesmo para a gente prestar atenção, que muda todo o significado do que a gente pode entender do que é uma comunicação não violenta, porque muita gente acredita que ter uma comunicação não violenta é você dizer sim para tudo, é você ser a boazinha, é você evitar conflitos, é você, enfim, não causar incômodos, e na verdade não, muito pelo contrário. Se a gente olhar o exemplo de Jesus, o que Jesus mais fez foi causar incômodo nas pessoas, naquelas pessoas que estavam pregando a fé em Deus de uma forma totalmente distorcida, que estava se usando dos privilégios e do conhecimento da lei para difundir mentiras, para se vangloriar, para se colocar num lugar de superioridade. E não, o que Jesus mais fez foi dizer a verdade nua e crua, mas de uma forma não violenta. Ele usava parábolas para falar com as pessoas. Ele dizia o que precisava ser dito sem precisar ofender, sem precisar agredir o outro, olhando sim a humanidade e a necessidade do outro. E o Papa Francisco, ele fez isso de forma muito exemplar. Então, minha gente, eu queria trazer esse exemplo maravilhoso, magnífico da vida do Papa Francisco, para deixar claro para vocês que ter uma comunicação não violenta, de praticar a CNV, não vai te eximir da responsabilidade de você dizer o que precisa ser dito, de você se posicionar, de você ser autêntico, autêntica na sua vida. Você precisa ser autêntico na sua vida, você entendeu? Você precisa, porque senão você vai estar sendo só mais uma marionete nesse mundo, só mais uma pessoa que vai se deixar levar pela manada, que está aqui. Eu finjo que eu estou lutando pela passividade, mas na verdade eu estou em cima do muro, eu não quero ofender ninguém, eu não quero me meter em confusão, eu não quero entrar em grupos. Não, isso não é ser da CNV. Isso não é usar a CNV como transformação social. Isso é somente usar a CNV para se apaziguar, para se eximir da responsabilidade, como um narcótico, como já falou Marcia Rosenberg. Então, fica claro para vocês nesse exemplo, muitas passagens e muitos eventos que o Papa Francisco, inclusive, uma das falas que ele fez antes de se tornar Papa, em um evento muito importante da igreja, foi um discurso onde ele falava da importância da igreja estar próximo da população, estar próximo do povo, estar próximo das necessidades reais do povo, de entender quais eram essas necessidades. E ele falava muito: você precisa ouvir mais, falar menos, para que você possa entender o outro. Então, nessa fala, nesse discurso, ele chamou a atenção dos cardeais que estavam ali para votar para um novo pontífice. Estou muito feliz de poder ter tido essa experiência com um líder, e eu falo experiência não que eu tenha chegado próximo a ele, mas eu me sentia muito próxima a ele, por mais que territorialmente falando, logisticamente falando, estávamos longe um do outro, mas a nossa conexão era por meio dos valores. Os valores cristãos que eu carrego são, de fato, os valores cristãos que o Papa propagava, que são os valores que Cristo propagou aqui na Terra. E eu fico muito feliz de ter essa congruência, de ter essa certeza muito forte dentro de mim, de que eu estou no caminho certo, que o meu desejo de mudança social, de transformação de mundo, ela passa sim pelo diálogo, passa sim pela concórdia, passa sim
por olhar o outro na sua humanidade e tentar resgatar essa humanidade e não acabar, destruir, matar, criar conflitos, violência. Não. Não é por meio da violência que a gente vai conseguir mudar o mundo. Não é por meio da agressividade verbal, não verbal, ideológica, política, simbólica, cultural. Não, não é por meio da violência que a gente vai conseguir ter uma transformação que seja benéfica para todas as populações, para todas as pessoas. Eu espero do fundo do meu coração que, se você não é cristão ou cristã, seja evangélico, seja católico, se você tem outra religião, outra expressão de fé, eu espero que o Papa tenha deixado alguma mensagem que tenha tocado o teu coração. E se você tiver curiosidade, procura saber mais da vida desse líder, dessa pessoa, porque o exemplo que ele deixou na Terra, e eu estava assistindo uma reportagem no Fantástico esse final de semana, que estava contando sobre o enterro dele e o impacto que ele causou na vida das pessoas. E eu fiquei tão feliz e tão emocionada de ver pessoas muçulmanos, ateus, agnósticos, pessoas de outras vertentes religiosas que estavam ali pela pessoa do Papa Francisco. Então imagine o poder que isso tem, minha gente. Ele, um homem simples, de valores fortíssimos, né, de uma presença muito forte e muito amorosa. Ele tinha uma presença, visivelmente, ele era muito afetivo, ele transbordava alegria. E não tem quem não queira ficar perto de uma pessoa assim. Fala sério, né? Todo mundo quer estar perto de uma pessoa que emana alegria, que emana afetividade, calor humano. Ele era tudo isso. E eu espero muito que a gente possa ter uma figura, pelo menos, parecida com ele para ser o líder da Igreja Católica nesse momento, porque a gente não pode retroceder. O Papa ele avançou muito em algumas questões ainda tabus na Igreja Católica, como falar sobre eh, direitos de gênero, né, de igualdade de gênero, sobre sexualidade, sobre imigração, sobre várias questões que são feridas sociais profundas que causam as desigualdades sociais na sua estrutura. E ele tocou nessas feridas, assim como Cristo tocou nas feridas da sociedade da sua época. E como tem em várias passagens da Bíblia, ele não veio para causar conforto no sentido de passividade, de anestesiamento, de uma alienação. Ele veio para incomodar. Ele veio para trazer o incômodo. E bendito seja o incômodo que vai te fazer andar para frente, mudar de vida, abrir os olhos, tomar consciência do que precisa ser feito. É isso, minha gente. Esse episódio curtinho foi somente para exaltar a vida do Papa Francisco, da minha alegria de, enquanto cristã católica, ter tido esse líder por tantos anos na nossa igreja, e o quanto eu sinto orgulho dele ter sido o nosso líder. E mais orgulho ainda de continuar o seu legado, estudando, aprofundando e propagando a CNV, a comunicação não violenta, porque já está mais do que provado que somente por meio dela a gente vai, de fato, mudar o mundo. E é isso que eu quero, tá bom? Um cheiro e até o próximo episódio.